E aí, pessoal? Então, acho que hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Vocês estão acostumados a me ver cantando, mas eu tenho algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que Deus tem falado comigo, e eu espero abençoar a sua vida e fazer sentido pra você, tá bom? Primeiro a gente vai orar. Pai, muito obrigado, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Peço para que você, Espírito Santo, abra os nossos entendimentos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar através dessa palavra. E que sejamos encontrados nesse lugar. Sejamos encontrados aonde a gente estiver. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas, nos tocar e fazer com que essa palavra encontre os nossos corações, trazendo metanoia. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu acho que muitos como eu, com certeza, e eu vou sempre dizer de mim, tá? A gente tem a mania de ser um pouco impaciente, né? E eu queria falar hoje um pouco sobre paciência. Talvez seja um assunto que você não goste muito de ouvir. Você vai dizer, Joana, eu já ouvi várias coisas sobre isso. Mas eu tenho entendido em Deus que paciência tem muito a ver também com identidade. E é uma das coisas que o Espírito Santo tem tratado muito no meu coração nesses últimos tempos, sobre entender quem eu sou, entender aonde eu estou e por que eu estou. E a quem eu pertenço. Isso é óbvio. E ele falou muito comigo sobre entender as estações, entender os tempos, ter paciência. Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente pensa que essa palavra vai acontecer exatamente agora. E não é bem assim que as coisas acontecem. Muitas das vezes elas vão levar muitos anos até para acontecer, mas existe um tempo perfeito para todas as coisas. E Deus mesmo respeita esse tempo até quando o assunto é sobre Ele mesmo. Então tem algumas vezes na Bíblia que a gente vai ver Deus respeitando esse tempo. Uma dessas vezes é quando chega o tempo de Israel ser liberto. Deus ficou esperando todo o tempo até que fosse o momento certo. E até que alguém, olhando a palavra, entendesse que já tinha se passado os 400 e tantos anos. E então eles começam a clamar e existe a libertação do povo. E Deus falou para mim assim: se eu espero, se eu entendo esse tempo, você, como minha filha, num lugar de identidade, também precisa entender esse tempo. Do contrário, você vai viver atrapalhando ou tentando manipular algo que eu estou fazendo. Sim, a gente se torna manipulador. Parece ser uma palavra um pouco difícil de ouvir, né? Mas na verdade não, ela traz libertação. Traz um entendimento onde a gente não pode controlar as coisas. Mas, Joana, eu tô querendo apenas ajudar Deus. Você já ouviu essa palavra? Eu acho que sim. E se você já ouviu alguém dizer isso, que tá querendo ajudar Deus, conte pra ele, ele é um manipulador. E ele precisa de ajuda. Ele precisa entender que ele é filho. E que Deus não precisa de jeitinho, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa que você mova nada. Ele simplesmente precisa que você confie e espere nele. Nesse lugar de confiança é que nós entendemos ainda mais a nossa identidade. Eu quero ler um versículo muito pequeno. Gênesis 1, 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo. Ou seja, a coisa não estava legal, tá? Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava ali pairando. Outras versões, né, não é se mover, ele estava pairando sobre a face das águas. Ou seja, ele estava meio que planando sobre aquelas águas. Num lugar de eu vou esperar. Quando chegar o tempo, eu vou me mover. E no 3, o texto diz assim: e disse Deus, haja luz. E eu penso assim, que nessa hora provavelmente o Espírito Santo falou: peraí, ele disse, ele se moveu, eu vou me mover também. Como num balé, sabe? Ele entendeu que era a hora de começar a agir e mover aquilo que estava parado, ou aquilo que ele estava esperando para que mudasse aquele caos, aquela situação. Às vezes, ou quantas vezes você já se parou sendo aquela pessoa que está vendo o caos instaurado e você vira e diz: eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você tenta resolver e no final das contas dá tudo errado e você ainda fica mais frustrado. Então, não resolva, confie. A paciência, ela vai gerando esse fruto de entendimento, aonde a nossa identidade ela é forjada no confiar. Confiar que você tem um pai, confiar que você é amado, confiar que você é aceito
e que você não precisa fazer nada sobre isso. Eu quero ler uma coisa que eu anotei quando eu estava lendo esse texto. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele pairava sobre a palavra que Deus liberou. Então ele estava ali esperando para que algo acontecesse. Ele estava zelando para que se cumprisse a palavra. Todo aquele tempo. Nem mesmo o caos não fez com que o Espírito Santo se relacionasse com esse caos. Você não vai ver a palavra dizer que o Espírito Santo viu o caos e disse: eu vou agora fazer alguma coisa. Não, ele continuou ali. Ele simplesmente ficou confiando e esperando naquilo que Deus ia dizer. Ele continuou confiando naquilo que iria acontecer. E ele simplesmente pairava, mesmo ele sendo Deus, né? O nosso coração precisa estar alinhado a tal ponto de, mesmo no maior caos das nossas vidas, o nosso coração se manter alinhado com a palavra que Ele deu. Então, você recebe uma palavra, confie na palavra. Confie naquilo que Ele disse para você. Coloque o seu coração nisso, em oração, em súplica, em adoração. Se renda o quanto for possível. Se prostre quantas vezes forem necessárias. Busque mais profundo por Ele. Mas não se mova se Ele não disser para você se mover. Confie nele. Nesse lugar, com certeza, antes de tudo acontecer, Ele vai gerar o seu coração nessa identidade. E vai fazer com que quando você chegue lá, você realmente chegue lá. Quantas pessoas já não buscaram viver coisas? Bom, pelo menos eu já fiz isso, né? Eu sonhei e desejei muito uma coisa e quando eu cheguei lá eu disse: ah, era isso? Por quê? Porque a gente estava com a expectativa errada no resultado e não no caminho. O caminho faz parte disso. E Jesus é o caminho. Mas isso aí eu acho que é uma outra história. O que eu quero deixar para vocês hoje é: você tem uma identidade em Deus. Você precisa descobrir essa identidade. Talvez esse tempo de espera e paciência faça com que o seu coração seja transformado, se você permitir. Do contrário, você pode ser alguém que viva as promessas de Deus, mas não a plenitude daquilo que Ele tem. Porque a plenitude nunca vai falar sobre você, mas vai falar sobre os outros. Isso é plenitude, com certeza. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, e a gente se vê na próxima vez. É isso.